Então, vamos lá, gente. Hoje eu vou mostrar para vocês qual é a técnica que eu utilizo para poder desenhar uma rede num formato que você possa multiplicar ela por 4 sem você precisar puxar fibra ótica a mais. Primeira coisa, vou criar aqui a OLT e vou criar aqui do lado o meu DIO. E aí eu vou criar aqui, colocar o nome aqui, ó, OLT, aqui é o meu DIO. Eu vou criar aqui agora a porta da minha OLT. Então, aqui vai ser o meu GBIC. Fazer um GBICzinho aqui, certo? Esse meu GBIC, por exemplo, eu vou fazer aqui, esse meu GBIC, ele vai passar aqui para o DIO, que é igual a gente fez ontem, ele vai para a porta do DIO. Lá na porta do DIO, a gente usa ele, um conector, né? Então, onde for quadradinho, vocês entendam como sendo um conector, tá? Então, desse conector aqui, nós vamos puxar um pigtail, aliás, um cordão ótico. Esse cordão ótico, ele vai ligar a OLT na porta do DIO. Quando eu ligo a OLT na porta do DIO, aí o que é que eu faço? Aqui atrás eu vou puxar um pigtail. Esse pigtail aqui, ele vai ser verde, que é o pigtail da fibra 1. Esse pigtail vai fazer fusão, que aqui, né? Vai fazer fusão com a fibra, e essa fibra, ela vai lá para o cabo. E esse cabo, deixa eu colocar ele preto aqui, e esse cabo aqui, ele vai para a rua. Chegando lá na rua, o que a gente faz? A gente vai ter que colocar, o que eu estou fazendo do zero, tá, galera? Para ficar bem legal. Então, chegando lá na rua, a gente vai colocar aqui uma caixa de emenda. Essa caixa de emenda, eu vou mudar aqui a borda dela, vou deixar ela mais fina. Vou desenhar aqui um splitterzinho. Desenhar um split de 1 para 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou pegar a mesma fibra que está vindo lá da minha central, né? Lá da minha OLT, que no caso é a fibra verde, e vou fazer fusão aqui. Essa aqui é uma rede balanceada. Ou seja, se eu coloquei aqui na minha caixa de emenda um splitter de 1 para 8, então nós vamos fazer aqui a nossa CTO. Como é que vai ser a nossa CTO? Vou fazer aqui uma CTOzinha aqui para baixo, certo? Vou desenhar uma CTOzinha aqui para baixo. Essa minha CTO, eu vou desenhar aqui um splitter dentro dela. Esse splitter vai ser, eu vou desenhar ele aqui pretinho, ó. Splitterzinho aqui. Por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, pessoal, o que é que nós temos aqui? Se a minha CTO ela é de 1 para 8 e a minha caixa de emenda ela é de 1 para 8, logo eu tenho 8 vezes 8. Então, vamos aqui a calculadora. 8 vezes 8, 64. Ou seja, essa minha rede aqui vai ficar de 1 para 64. Para fazer uma rede de 1 para 128, o que é que você tem que fazer? Ou você coloca 16 CTOs de 1 para 8, ou você coloca 8 CTOs de 1 para 16. Aí eu vou já mostrar isso aqui no mapa para vocês verem. E não tem complicação. Então, vamos lá. O que é que nós temos aqui? Por exemplo, nesse nosso caso aqui, nós vamos ter que fazer o seguinte, ó. Cada saída do splitter da caixa de emenda ótica deverá ativar uma CTO. Como assim? Se eu tenho um splitter aqui na minha caixa de emenda, vou colocar o nome aqui, caixa de emenda ótica. Se aqui dentro nós temos um splitter de 1 para 8, logo nós vamos conseguir conectar 8 CTOs de 1 para 8. Então eu tenho aqui, ó, 2, 4, certo? Duplico aqui 8. Ou seja, eu já estou fazendo aqui o meu plano de fusão, que é a documentação dessa minha rede. Beleza?
Então, vamos lá. Eu vou puxar aqui um cabo de derivação. Estou fazendo aqui o plano de fusão com vocês, ó, que já faz parte até da parte mais interessante do curso. Então, eu vou puxar um cabo. Esse cabo ele vai vir para cá. Ele vai entrar nessa caixa, vai sair. Aqui vai ser uma sangria. Faz outra sangria aqui. Faz outra sangria aqui. E aqui liga direto. Vou puxar outro cabo vindo da minha caixa de emenda. Ele vai entrar nessa caixa e sai. Entra nessa e sai. Faz sangria nessa e sai. Vem nessa e fica. Agora nós vamos ter que fazer as ligações. Como é que a gente faz as ligações? Aí nós vamos seguir o código de cores, tá? Ou seja, vou colocar aqui um pincelzinho fino. E o que é que eu vou fazer, gente? Ó, vou fazer assim, ó. Se essa é a primeira caixa, é a fibra verde. Primeira caixa, fibra verde. Segunda caixa, fibra amarela. Segunda caixa, fibra amarela. Terceira caixa, eu vou ligar na fibra branca. Terceira caixa, fibra branca. Quarta caixa, eu vou ligar aqui na fibra azul. Certo? Quarta caixa, fibra azul. Quarta caixa, fibra azul. Então, o que é o plano de conexão? O plano de conexão, se vocês perceberem aí no celular de vocês ou no computador de vocês, vocês conseguem dar zoom no desenho, tá? Para vocês irem vendo aí o detalhe da imagem. Então, eu vou já para o chat aqui. Estou vendo que está chegando pergunta no chat, só um minutinho. Então, aqui eu vou repetir esse processo. Ó. Fibra verde, eu ligo aqui. Fibra verde, eu ligo aqui. Fibra amarela, eu ligo aqui. Depois eu ligo a outra amarela aqui, que eu tenho que fazer um circuito, né, pessoal? As caixas têm que estar todas conectadas, uma a uma. Depois eu vou colocar a fibra branca aqui, vou colocar a fibra branca aqui, depois eu vou colocar a fibra azul, que é a quarta fibra da minha caixa, aqui, e vou colocar a fibra azul aqui. Ou seja, se vocês perceberem, o que é que nós temos aqui nesse momento? O que nós temos aqui é que na rede balanceada, vou até parar aqui o meu quadro, só um minutinho, que aí eu quero até focar mais aqui olhando para vocês. O que acontece? Na rede desbalanceada que a gente viu ontem, uma mesma fibra, ela sai retroalimentando 8 ou até 16 caixas. Na rede balanceada, a gente precisa de uma fibra para cada caixa. Ou seja, se você utilizar cabos de 6 fibras, você consegue conectar até 6 CTOs. Então, se eu tenho um split de 1 para 8 na caixa primária, eu vou conseguir colocar 8 CTOs. Colocando 8 CTOs, o que é que eu faço aqui? Nesse desenho que eu fiz para vocês viram que eu fiz 2 linhas com 4, né? Ou seja, se você prestar atenção, você pensa assim, eu vou colocar a caixa de emenda, vou mostrar no mapa para vocês, mas onde eu estou aqui é uma esquina. Se eu tiver numa esquina, o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar um braço para a esquerda e um braço para a direita. Vou puxar 2 ramos. No ramo da esquerda eu coloco 4 CTOs, no ramo da direita eu coloco 4 CTOs. Como são 4 CTOs, então eu vou ligar verde, amarelo, branco, azul. Verde, amarelo, branco, azul. Essa aqui é um dos modelos de rede balanceada. Tem outras formas de fazer? Muitas formas de fazer. Mas eu vou focar nessa porque é a mais usada. No curso, como a gente vai ter 20 horas debatendo só sobre projeto, eu vou mostrar aqui diferentes formas mais, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui para o quadro, o que é que nós temos? Ó? Vou abrir aqui o quadro novamente para mostrar para vocês. Está carregando aí para vocês, né? Voltou para cá. Então, Alan, essa rede aqui que tu fez, ela tem... essa rede aqui que tu fez, Alan, ela tem 8 CTOs de 1 para 8, ou seja, ela é uma rede característica de 1 para 64. Mas, cara, aqui tem um problema. Eu não uso rede EPON, eu uso rede GPON. Então, o que é que vai mudar de um projeto para o outro? O que vai mudar de um projeto para o outro, pessoal, é basicamente a estrutura da tua topologia, porque, assim, a fibra vai ser a mesma, vai ser tudo igual. Então, aqui nós temos que fazer o seguinte... para a gente transformar essa rede aqui, certo? Para a gente transformar essa rede aqui, estou ajustando aqui o zoom, vocês podem ir mexendo no zoom aí no celular de vocês, para vocês verem um detalhe, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui embaixo, ó. Para transformar essa rede aqui numa rede de 1 para 64,
de 1 para 128, você pode fazer duas formas, certo? Primeira forma, vou desenhar aqui, ó, como transformar essa rede em 1 para 64. De 1 para 64 para 1 para 128. A primeira coisa que você pode fazer é simplesmente você trocar o splitter da CTO para 1 para 16. Ou seja, se eu trocar o splitter da CTO de 1 para 16, aí eu vou focar aqui para olhar para vocês de novo, para a gente ficar concentrado, né? Se eu trocar o splitter da CTO de 1 para 16, você vai ter uma vantagem. Você vai ter em cada porta da ULT a possibilidade de colocar 128 clientes. Mas aí você pode ter um problema. A tua rede ela vai ficar muito concentrada, certo? Então, no curso eu mostro bem detalhado, mas eu vou conseguir mostrar essa parte aqui para vocês também. Você tem um problema. Como é que você toma a decisão dessa seguinte pergunta? O que é melhor? Eu ter uma CTO de 1 para 8 ou é melhor eu ter uma CTO de 1 para 16? Aí eu respondo assim, depende. Você vai olhar para a sua rede e vai pensar o seguinte, ó, se você tem muitos clientes próximos uns dos outros, por exemplo, você tem uma rua, você pega todos os vizinhos. Então, você tem uma densidade de cliente muito alta. Se você tem uma densidade de cliente muito alta, é muito bom você colocar a CTO de 1 para 16. Mas, você fala assim, poxa, Alan, o esquema dos meus clientes são o seguinte, nessa rua aqui eu tenho 1, 2, 3, naquela outra rua eu tenho 1, 2, 3, ali eu tenho 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6 aqui, 6 ali, ou seja, os seus clientes é mais espalhados. Então, é melhor você colocar CTO de 1 para 8. Por quê, gente? Com a mesma porta da ULT, no lugar de você atender só 8 caixas, você acaba atendendo 16. Então, o teu espaço geográfico ele vai ser muito maior, você vai ter uma abrangência muito maior da tua estrutura, da tua rede. Então, Alan, qual é a situação que tu coloca aqui para a gente? Vou mostrar aqui para vocês, gente, o que é que eu mais gosto de fazer na prática. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela de novo com vocês, tá? Só um minutinho aí, vou estar carregando aqui. Beber um golinho d'água, né? E a garganta não é de ferro. Então, você pode fazer o seguinte, o que é que eu gosto de utilizar? Eu gosto de utilizar CTO de 1 para 8, só que aqui, gente, eu vou fazer um esquema. Ó. O que é que eu vou fazer? Eu vou copiar esse grupo de CTOs, vou replicar ele e vou colocar ele aqui na frente. Ó. Vou puxar ele aqui para frente. Certo? E aí, o que é que eu faço aqui? Eu vou dar um zoom aqui nessa primeira caixa de cima, certo? E aí, lembrando que a vantagem do zoom é essa, que você consegue ter maior liberdade na tela, para você ficar mexendo na tela. Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar esse splitterzinho aqui, vou puxar ele para frente. Se liga, ó. Vou puxar ele aqui. É melhor eu aumentar só essa caixa de emenda. Vou aumentar aqui essa caixa de emenda. Vou pegar esse cabinho aqui. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um splitter de 1 para 2, 50, 50. Lembra que a gente fez ontem a rede desbalanceada? Então, eu vou pegar esse splitter aqui de 1 para 2, 50, 50. E aí, o que é que eu vou fazer com ele? Deixa eu aumentar aqui essa caixa mais para cima também um pouquinho. Espera ainda. Só um minutinho. Pronto, então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse split aqui de 1 para 2, vou colocar ele bem aqui, ó, um splitter de 1 para 2. Esse splitter aqui, ele tem duas pernas, e a divisão dele, pessoal, é 50/50. Beleza? Então vai ficar quase que uma rede mista. Eu vou usar um splitter de 1 para 2, 50/50. Aí o que é que eu vou fazer, gente? Esse cabo que está vindo aqui, ele está fazendo uma sangria. Ou seja, ele entra e sai. E depois que ele sai, ele vai lá para outra caixa. Ó. Ele vai lá para outra caixa para fazer o meu backbone. Então, como é que eu vou construir esse backbone? Eu vou pegar essa fibra que eu já tinha aqui, vou tirar ela.
Então, pensa comigo. Quando eu estiver lá na caixa de emenda, eu tenho a fibra inteira. Na hora que eu quebrar a fibra, pensa comigo, quebrei a fibra, eu tenho duas fibras na mão. A fibra da esquerda é a que vem da OLT, a fibra da direita ela vai ficar apagada, porque ela está morta. Então, o que você vai fazer com ela? De estratégia muito boa para você fazer. Você vai pegar a fibra verde, vai colocar ela no splitter de 1:2, desse jeitinho aqui, vai pegar a perna de saída, vai ligar no splitter de 1:8 e vai pegar a outra perna de saída e vai ligar na outra fibra verde que continua. Ou seja, automaticamente, quando eu vou tirar um zoom aqui, automaticamente, o que é que você vai ter agora? Você agora tem dois grupos, duas ramificações, né? Essa ramificação da esquerda e essa ramificação da direita ligada na mesma porta da ULT. Ou seja, você acabou de ter uma economia de 50% das suas fibras. Porque agora eu vou conseguir colocar 16 CTOs numa mesma porta da ULT. Dois ramais. Alan, mas isso aqui dá para fazer mesmo? Dá. Se liga. Eu vou te mostrar isso aqui no mapa, tá? Vou compartilhar aqui a tela, mais uma vez. Que aí eu vou abrir o mapa, né? Que eu estou mostrando aqui o diagrama para vocês entenderem, mas aí eu quero mostrar também para vocês o mapa. Aqui no mapa, Google Earth, eu tenho aqui essa cidade, beleza? E eu enfim, não preciso dizer o nome, né? Porque vai ser tudo bem parecido. Nós temos aqui essa cidade, e essa cidade, gente, eu fiz aqui um esquema que ele ficou todo setorizado. Por exemplo, se eu ativar aqui os meus ramais, se eu ativar aqui a minha rede, olha só, eu vou já mostrar como é que faz isso aqui que eu estou fazendo com vocês. Ó. Vou desativar aqui os postes. Então, o que é que nós temos? Nós temos aqui, deixa eu pegar aqui uma ponta da cidade, fica melhor de visualizar. O que é que nós temos? Nós temos aqui o seguinte, esse cabo grosso que está vindo, vocês conseguem ver a tela aí? Está dando para ver direitinho, né? Massa. Esse cabo grosso verde que eu estou puxando aqui, ele é o meu backbone, tá? É o meu cabo principal. Então, o que é que eu vou fazer com ele? Ele vem aqui com a fibra, essa fibra vai entrar na caixa de emenda, esse triângulo azul que eu estou mostrando aqui para vocês é a caixa de emenda. Aqui dentro da caixa de emenda, ele vai ter um splitter balanceado, e esse splitter balanceado, ele vai alimentar as CTOs. Então, preste atenção. Esse aqui eu tenho o ramal 85, certo? Eu tenho aqui o ramal 85, e desse ramal 85, ele vem para CTO 1, CTO 2, CTO 3, CTO 4, CTO 5, CTO 6, CTO 7, CTO 8. Fala, mas ele colocou só 8 CTOs no ramal? Mais ou menos. Então, como é que fica o plano de fusão dessa rede? Eu vou mostrar aqui o plano de fusão. Esse aqui é o ramal 85. Então, vamos lá. Ó. Eu vou dar um pulinho aqui lá para o ramal 85 para mostrar para vocês o que é que tem dentro daquela caixa. Vamos lá. Ó. Ramal 85, deixa eu puxar aqui pela barrinha do lado, que ele vem mais rápido, né? Espera aí, né? Ó. 85, 50, 56. Esse aqui é o plano de fusão, tá, galera? Que eu vou ensinar vocês a fazer do zero lá no treinamento. Então, vamos lá, ramal 86, 85. Olha aqui, gente, o que é que tem lá no ramal 85? Exatamente do jeito que eu mostrei para vocês, só que agora mais bonitinho, né? Porque aqui a gente vai ter tempo para fazer. Ó. Então, o que é que nós temos aqui? A fibra, tá vendo no ramal 85? A fibra, ela chega, a fibra da esquerda, ela vai alimentar o splitter 50-50, a perna de saída vai ligar no lado que está apagado do cabo, que o cabo continua, né? Como assim, Alan, o cabo continua? O cabo continua, gente, olha só. O cabo, ele está vindo por aqui, ó, deu uma encostadinha,
O cabo ele está vindo por aqui, ele está entrando na caixa 85, está saindo e está indo lá para a caixa 86. Ou seja, o cabo continua. Então, o que foi que a gente fez? Na hora que o técnico lá quebrar a fibra, o lado que vem da ULT, ele vai ligar na entrada do splitter de 1 para 2. E o lado direito, o lado que está apagado, ele vai ligar na saída do splitter 50-50. E a outra perna do 50-50, o que é que ele vai fazer? Ele vai ligar ela na entrada do splitter de 1 para 8. E esse splitter de 1 para 8, gente, olha o que é que eu vou fazer com ele. Ó. Fibra 1, 2, 3, 4. Fibra 1, 2, 3, 4. Eu tenho quatro fibras. Se essas 4 fibras vai para 4 caixas. Caixa 1, caixa 2, caixa 3, caixa 4. Aqui embaixo, do mesmo jeito. Ó. Caixa 5, caixa 6, caixa 7, caixa 8. Ou seja, a gente acabou de ligar um ramal. Alan, e como é que tu vai fazer lá no ramal 86? Gente, o ramal 86, que vai ser a minha outra ramificação, ela vai ser a continuação, certo? Ela vai ser a continuação dessa rede 85. Então, como eu mostrei para vocês no quadro, ela só continua. Então, como é que vai ser a rede 86? Vou baixar aqui para ela. Na rede 86, aí você já não tem esse splitter primário aqui. Esse splitterzinho de 1 para 2. Por quê? Vai ser as outras 8 caixas. Então, eu vou pegar essa fibra, eu vou ligar ela no meu splitter de 1 para 8. Nesse caso aqui, vou mostrar no mapa, ó, como é que ficou a configuração desse ramal. Ó. Eu tenho uma caixinha aqui desse lado, essa caixinha aqui desse lado, ela está sozinha, depois eu vou ter aqui, ó, caixa 2, 3 e 4, depois eu vou ter aqui caixa 5, 6, 7 e 8. Ou seja, eu tenho 3 saídas. Eu tenho uma saída aqui, já já eu vou para o chat, tá? Só um minutinho. Só para terminar essa linha de raciocínio. Eu tenho 3 saídas de cabo. Eu tenho um cabo que vem para cá, tenho um cabo que vem para essa rua e tenho um cabo que vem para essa outra rua aqui. Ó. Se eu tenho 3 cabos, logo, aqui no meu plano de fusão, eu vou ter também 3 cabos. Olha só. Eu tenho esse cabo que vem para cá, tenho esse cabo que vem para esse outro lado e tenho esse cabo que vem para esse outro lado. Beleza? E aí, Alan, como é que a gente continua fazendo isso? Como é que a gente amplia? Primeiro, deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat para ver como é que tá, para a gente bater um papo aqui legal. Eu vou abrir aqui o chat, só um minutinho. O que é que tem de mensagem aqui? O Diego Caldas está perguntando aqui, quanto maior a quantidade de fibra, maior a quantidade de distribuição? Ou seja, maior a expansão? É isso mesmo, Diego. Quanto mais fibra você tiver reserva no seu cabo, maior vai ser a possibilidade de expansão. Ou seja, nesse projeto que eu estou mostrando para vocês, não sei se você prestou atenção nesse detalhe, né? Quando eu tenho 3 caixas, eu uso um cabo de 6 fibras. Porque eu vou ativar a fibra verde, amarela e branca, e aí eu vou deixar mais 3 fibras de reserva. Porque quando essa caixa lotar, aí eu uso só a fibra que está apagada. Olha lá, mas assim a rede não fica mais cara? Não. Por que não fica mais cara, gente? Porque o cabo de 6 já está lá. Se você for comprar um cabo de 4 fibras, vai ser o mesmo preço de um cabo de 6. E se você comprar um cabo de 12 fibras, fica quase o mesmo preço de um cabo de 6. Entendeu? Então é assim que eu faço mesmo, Diego. A gente deixa, quanto mais fibras, maior a possibilidade de expansão. E eu vou já mostrar como é que expande, que vai ser o próximo passo agora, como é que expande a rede. Entenda como é que está o processo aqui, né? Eu criei a rede, beleza? Eu criei a rede e agora eu vou expandir ela, porque eu botei uma rede de 1 para 128, mas eu prometi para vocês que eu ia quadruplicar essa rede sem puxar fibra, certo? O Cristiano está aqui, tá sem som, não sei se já deu certo, a Lorena mandou o zap aqui. Cristiano, não recebi a live de ontem. Cristiano, eu vou mandar no WhatsApp de vocês, assim que acabar essa live, eu vou mandar o link da gravação da live de ontem, para vocês assistirem, beleza? Então, gente, vamos lá, continuando aqui com vocês. Ó. Eu vou compartilhar aqui minha tela de novo.
Vou compartilhar aqui minha tela de novo. Compartilhar a tela. Agora é a parte que eu mais gosto. Como é que nós vamos ampliar essa rede sem puxar fibra a mais, né? Qual é o segredo? O que é que eu tenho que fazer para ampliar essa rede? Vamos lá. Compartilhou a tela aí? Compartilhou, né? Beleza, tá massa. Então aqui, gente, é o seguinte. Você vai concordar comigo que quando eu montar essa rede, eu não vou ter nenhum cliente conectado nela, certo? Eu vou ter 0 clientes conectados nela. E aí o pessoal fala assim, Alan, a rede vai para 128, beleza? Beleza. Só que, galera, pensem comigo, a OLT, ela não reconhece splitter, tá? De novo, a OLT, ela não reconhece a quantidade de splitter. A OLT funciona assim, ó. Toda ONU que você provisiona, ela vai entender que aquela ONU está lá. Então, ela vai contar ONUs. Ou seja, se você fizer uma rede para 256 clientes, mas tiver só 10 conectados, então para a OLT só tem 10, não tem 256. Beleza? Então, vamos lá. Você tacou o pau aqui no marketing, né? Tal, começou a trabalhar o marketing, começou a instalar. Aí eu vou pegar o pincel aqui, ó. Vou pegar o pincel aqui, vou deixar um pincelzinho vermelho. Aí você ativou um cliente aqui nessa porta. Deixa eu deixar aqui a tinta mais grossa. Ó, aí se liga, eu vou falar de ampliação de rede, tá, pessoal? Segue a linha de raciocínio. Aí eu ativei um cliente nessa porta, ativei um cliente nessa, ativei um cliente nessa, ativei um cliente nessa. Aí eu vou aqui para o lado, ó, ativo um cliente nessa, ativei um cliente aqui. Aí você vai ativando um monte de clientes. Lá na frente, gente, vai chegar um momento que nessa rua aqui você fez mais sucesso, ó. Então, você ativa aqui, ativa aqui, ativa aqui, ativa aqui. O que foi que aconteceu? CTO cheia. Se essa CTO aqui está cheia, então você tem um problema. Qual é o problema que você tem? CTO cheia. Então, Alan, como é que eu faço para ampliar essa rede? Para ampliar essa rede, gente, você vai fazer 2 perguntas, tá? Eu vou colocar essas 2 perguntas aqui para vocês poderem ver depois, quando estiver assistindo o vídeo. Primeira pergunta. O sinal da CTO está melhor que menos 23, melhor, vamos estar menos 22 dBm. 2. A porta da ULT tem menos de 100 clientes? Você vai fazer essas 2 perguntas. Se a resposta das 2 perguntas forem sim, aí, meu irmão, você tem um aval para poder você ampliar essa rede. Como é que você vai ampliar ela sem puxar nenhum metro de fibra, galera? A primeira coisa é o seguinte, vamos lá, ó. Se essa rede aqui encheu, o que você vai fazer com ela? Lembra que o sinal aqui está dando quanto? Menos 22. Ontem eu mostrei para vocês uma seguinte situação. Quando você tira o splitter de 1 para 8 e coloca o splitter de 1 para 16, você vai ter aproximadamente 3 dB ou 3,2 dB a mais de perda. Então, digamos, se essa CPO está dando quanto? Menos 20. O que você vai fazer? Ó? Você vai tirar esse splitter de 1 para 8 e vai colocar um splitter de 1 para 16. A CPO que estava dando menos 20 foi para menos 23. Aí, para isso, você tem que construir uma rede com GBIC bom, que eu mostrei ontem, né? Com GBIC C++, beleza? Você vai construir sua rede com GBIC C++ e você vai construir sua rede com as fusões boas e bem puxada, para você conseguir fazer isso. Alan, mas aí, cara, tá dando um problema aqui, porque você construiu uma rede de 1 para 128 e agora você está 128 mais 8, porque você trocou o splitter. Gente, não tem problema, de novo. A OLT não reconhece splitter. A OLT reconhece ONU conectada. E aí, gente, você vai fazendo isso. Ó. Essa CTO encheu, troca para 16. Essa CTO encheu, o que você faz? Troca para 16. Perceba, você está dobrando todas as caixas. Aí eu vim aqui para esse ramal do lado. Ó. Essa CTO encheu, você troca para
16. Essa CTO encheu, você troca para 16. Essa CTO encheu, fica repetitivo, né? Você troca para 1 para 16. E aí, o que você vai fazer agora? Vai chegar um momento que você tem que ter cuidado, que você vai ficar empolgado, tá? Você vai ficar empolgado com essas trocas. Mas aí, lembra da segunda pergunta que eu fiz aqui? A porta da ULT tem menos de 100 clientes? Porque, gente, vai chegar um momento que você vai se empolgar, vai trocar o split dessa, vai trocar o split dessa. O Jolene está fazendo aqui, eu já fiz isso, né? Pela lógica de 128 clientes por POM obedecendo o sinal. Beleza, John Lennon, é exatamente isso. Só que vai chegar um momento, galera, que essa caixa aqui ela vai encher. Quando essa caixa aqui encher, nós vamos ter um problema. Por quê, galera? Você já tem 16 clientes numa, 16 na outra, 16 na outra, 16 na outra, 16 na outra. Vai chegar um momento que você vai fazer assim, ó. Quantos clientes tem na porta da ULT? Você vai olhar lá, tem 120. Se tiver 120, começa a ficar perigoso, porque quando você vai ampliando, e se essa porta da ULT bater 128 clientes, aí ficou ruim para você. Por que ficou ruim para você? Porque o cliente 129, ele não sobe. O cliente 129, ele só sobe se for XGS-POM. E aí eu vou, inclusive, mostrar esse projeto de XGS-POM, mas hoje não vai dar tempo, vou mostrar no final de semana. Então, Alan, o que é que eu faço agora? Aí, gente, vem o pulo do gato, né? Qual é o pulo do gato? O teu backbone, que é o teu cabo